Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Yumi Book e esse é o meu canal. Gente, voltei e hoje eu quero bater um papo com vocês. Eu quero conversar sobre algo polêmico, profundo, complexo e que eu estou sempre falando nas minhas outras redes sociais. E acaba que eu nunca consigo de fato aprofundar a minha opinião sobre o tema, falar exatamente tudo que eu penso sobre. Então esse vídeo vai ser um grande debate sobre um tema que é super relevante, tá super em alta e sempre acaba rolando várias discussões, que é sobre Dark Romance. Vamos falar sobre isso? Bora! Bora comigo? Eu sou leitora de Dark Romance desde muito nova. Sério, eu acho que desde os meus 11, 12 anos de idade eu já lia o que é considerado Dark Romance, né? Na época não existia esse nome, eu não sabia. Se existia, eu não fazia parte da comunidade literária. Eu era muito do mundo das fanfics, tá? Então, toda a parte de histórias feitas por ídolos, principalmente de Justin Bieber e One Direction, era assim... Só tinha isso. Tudo relacionado à máfia. Então, acho que as fanfics, assim como as histórias, elas foram se aprimorando, as pessoas foram se aprofundando, foram escrevendo histórias que tinham mais profundidade, mais contexto, mais robustez. Então acho que elas também foram evoluindo. Então a gente tinha mais bobinha, mais assim fraca, até as que abordavam o porquê que esses personagens eram tão complexos. E vou dizer pra vocês que eu realmente fiquei apaixonada. Grande parte, vou dizer aí, 90% das leituras que eu fazia tinha a ver com algum Dark Romance, com máfia, com alguma coisa nesse estilo. E eu já comentei várias vezes que eu acredito que esse tipo de leitura traz a atenção do leitor porque é de uma realidade muito distante daquela que a gente vive. Muito distante. E acaba que isso traz muito interesse das pessoas sobre o assunto. E isso é super natural, seja em filme, novela, livro, tudo. Você vê algo que é completamente diferente da sua realidade. Pessoas extremamente ricas, pessoas envolvidas com crime, histórias assim de suspense, assassinato, esse tipo de coisa acaba trazendo muito a atenção das pessoas. Não é à toa que muita gente gosta de true crime, gosta de ler coisas que são bem diferentonas. E isso acaba trazendo esse hype. Então, acredito que seja algo que atiça a curiosidade. Então, tudo bem. Então, desde muito nova, eu fui exposta a esse tipo de conteúdo. Acredito que por muito pouco, por, sei lá, pela sorte do destino da vida, isso não teve grandes impactos na minha vida, sabe? Porque eu acredito que esse é um tipo de conteúdo que ele precisa ter muito cuidado em quem são as pessoas em que ele está atingindo. Eu sei que muitas meninas da minha idade, minhas amigas, também liam esse tipo de conteúdo. E até que ponto isso é benéfico para as pessoas, sabe? Eu sei, assim, que essas histórias, elas não necessariamente precisam trazer uma conclusão, precisam trazer algo que te ensine, que te traga uma moral. Eu sei disso. Mas até que ponto isso também não está prejudicando a vida dessas meninas? Tá? Mas esse assunto eu quero abordar um pouco mais pro final, que é onde a gente vai falar sobre alguns tópicos do Dark no geral. Agora que eu já expliquei um pouco sobre como foi o meu primeiro contato com isso, minha leitura foi evoluindo, tá? Então, aos poucos eu fui querendo, buscando histórias que fossem cada vez mais complexas, que eu pudesse cada vez entender melhor a cabeça desses personagens que são extremamente traumáticos, perigosos, violentos e tudo mais. E aí, chego nos conteúdos de hoje em dia, né? O Dark acabou se popularizando, especialmente, acredito eu, por conta do BookTok, né? Teve aí uma relevância muito grande. Acredito que o BookTube também, mas o BookTok trouxe toda aquela atenção, aquela visibilidade que esse gênero nunca teve. Acredito que sempre houve uma camada grande de pessoas, mas a visibilidade de uma comunidade como um todo não tinha. Eu sinto que quando eu li essas fanfics, apesar de ser muito nova, né, e analisando hoje os conteúdos que eu tava lendo, claro que existia muita coisa que era super superficial. Mas ainda assim existiam muitos conteúdos criados nessa época, muitos livros escritos, muitas fanfics escritas que eram muito bem feitas.
no sentido de trazer a complexidade, trazer o porquê que aquilo acontecia, o porquê que aquele personagem era daquele jeito. E, sim. Ai, meu Deus do céu, esses bichos, que ódio. Não vou passar pano, mas com certeza existiam romantizações, e muitas, tá? E eu, uma menina de 14, 15 anos, não tinha noção do quanto isso poderia ser prejudicial pra minha vida e pra vida das pessoas que estavam lendo. Não vou passar pano. Mas eu sinto que, antigamente, o propósito dessas histórias nunca foi sobre lacrar, ou assustar, ou chocar as pessoas, que é o que eu sinto muito hoje em dia. E sim de realmente construir uma história que fizesse sentido, que tivesse os verdadeiros porquês, e você realmente fazer esse trabalho de cavar aquele personagem, né? Tanto que essas fanfics, se vocês forem ver, né, as mais populares e tudo mais, elas têm inúmeros capítulos, são gigantescas, maiores que muitos livros de hoje em dia. Livros ótimos, inclusive. Então, acabava que essas autoras tinham a oportunidade de construir a personalidade, a história desses personagens de uma maneira muito mais profunda, muito mais completa. Então, acaba que você, primeiro, cria uma conexão com esses personagens e entende o motivo pelo qual eles fazem aquilo. Não que isso seja certo, tá? Ainda mais pensando numa menina de uma cabeça de 15 anos, não tinha muita essa noção. Mas hoje em dia, tendo a vivência que eu tenho, a noção que eu tenho, os ideais que eu tenho, eu vejo que mudou-se muito o propósito do porquê que essas autoras fazem o dark, fazem o hot. Hoje em dia, esse tipo de livro é muito mais para chocar e trazer público, consequentemente ganhar dinheiro, do que de fato construir uma história que te apresente um personagem que é cheio de erros, traumático, extremamente complexo, profundo e coisas que às vezes podem até te trazer gatilhos. Então, eu sinto que, como eu tive muito esse contato com as fanfics, que era onde as pessoas não monetizavam com isso, elas faziam porque elas gostavam e elas tinham um propósito completamente diferente de hoje em dia, acaba que, pra mim, esses livros eram muito mais bem feitos. Então acaba que você recebe muitos personagens que são extremamente problemáticos, sem nenhuma justificativa, tipo, por que esse cara é assim? Ele só é um babaca, ele só é uma pessoa que literalmente abusa de outra, seja fisicamente, psicologicamente, ele é só, sabe, não existe um porquê. E essa parte do cavar esse personagem, do investigar, do entender, parece que não existe mais. Porque eles estão tão focados em pegar uma cena que deixa as pessoas super chocadas e comentem cada vez mais nas redes sociais para que cada vez mais pessoas leiam, que o livro fica sem sentido, mal feito e mal escrito. Eu não estou generalizando. Claro que existem muitas histórias por aí que devem ser extremamente bem feitas, extremamente bem construídas, mas eu tô tendo muita dificuldade de encontrar esses autores, sejam nacionais, sejam internacionais. E eu vou dar alguns exemplos. Assombrando Adeline, quem me acompanha aqui ou em outras redes sociais sabe o quanto eu não gosto desse livro. Pra ser bem sincera, eu odeio ele. E eu acho ele um desserviço em todos os sentidos. E é um livro extremamente famoso. É um livro que você vê uma quantidade de pessoas comentando e falando coisas extremamente absurdas, que eu vou comentar mais pra frente, o porquê que isso é problemático, que me assusta, sabe? Eu posso citar também Corrupt, que não chega no nível de Chernobyl de Assombrando Adeline, mas é um livro que falta muita coisa, sabe? São personagens extremamente problemáticos, mas que falta muito. Falta essa parte do aprofundamento do personagem, da história dele e tudo mais. E é uma história que também é extremamente famosa. Mas existem outras que eu li já com a minha idade, ano passado, e que continuam sendo histórias muito boas. Mas muito boas mesmo, super bem construídas, bem feitas, a escrita é fluida, personagens complexos, problemáticos. E eu posso citar aqui o que eu sempre falo, eu vou continuar pra sempre panfletando, que é Duplicity e Criminal Blood, ambos no Wattpad.
de graça, hein, galera? Só precisa ter paciência pra ler, porque é muito conteúdo. Eu acho que nunca ninguém vai conseguir de fato responder essa pergunta de se é certo ou não, porque cada um tem a sua visão sobre isso. E a ideia não é trazer essa resposta, e sim expor a minha opinião. Então eu acredito que isso vai muito daquilo que cada um acredita e se sente confortável com, sabe? Eu não gosto muito de ler esses livros que acabam sendo mais pra chocar do que de fato tem uma história. E eu acabo sendo bastante criticada por isso na internet. Mas, né, vamos deixar isso para uma outra conversa. Eu acabei até abordando o quarto tópico, que era entender os seus limites, entender até onde isso vai pra você. E eu acho que é realmente isso. É você, baseado nas suas experiências, saber o que você consegue ou não lidar, sabe? E não ultrapassar esse limite. Não... Ai, porque tá todo mundo falando, porque aquele livro tá super hypado, eu preciso ler. Cara, não precisa, sabe? Ninguém tá com uma arma na tua cabeça apontando, falando que você precisa ler Assombrando Adeline, sabe? Mas eu sei que existe a curiosidade. Muitas pessoas leem esse tipo de livro por curiosidade e acabam esbarrando com muitos gatilhos. Então é 100% importante que essas pessoas também entendam que esses livros vão abordar coisas problemáticas, gatilhos, assuntos difíceis de ler, assuntos difíceis de entender. Então, por isso que é extremamente importante que as pessoas entendam os limites delas. E que tem conteúdo que às vezes você só não precisa ter contato, sabe? Por que propósito, sabe? Por que você se colocaria numa posição onde você tem que ultrapassar os seus limites só porque aquele livro tá no hype? Vale a pena? Vale a pena você ficar com aquele tema na sua cabeça por diversos dias porque aquilo ativou um gatilho seu? Eu queria tocar num tema que é muito importante e que acredito que vai trazer toda essa conclusão, toda essa conversa. Tudo isso que eu tô falando, e eu comentei no começo, pode ter consequências. E eu vejo algo muito claro que aborda daí os dois temas que eu coloquei aqui no roteiro. O primeiro, que é a dificuldade das pessoas de fazer a separação do que é ficção e do que é a realidade. E o segundo, que é a maturidade dos leitores desse tipo de conteúdo. E as duas coisas estão extremamente ligadas. Então, isso me preocupa porque a quantidade de comentários de pessoas que eu vejo, que eu tenho certeza que são menores de idade, ou que você consegue ver pelas fotos e tudo mais, comentando coisas como: ai, eu adoraria ter um namorado como o Zayd, de Assombrando Adeline. Ai, nossa, eu adoraria viver isso. Como eu queria um romance assim. Às vezes isso pode parecer só um comentário inofensivo, mas na realidade é esse tipo de coisa que cultiva pensamentos e comportamentos que dão vazão à violência doméstica, a comportamentos abusivos, a pessoas que não conseguem identificar quando o seu companheiro está tendo um tipo de atitude assim. Então são nessas pequenas coisas que fazem com que a gente tenha essa quantidade enorme de mulheres vivendo esse tipo de coisa. Eu não tô falando que as fanfics, os dark romance são responsáveis pela violência doméstica existente no mundo. Não é isso. E às vezes a gente precisa falar o óbvio para as pessoas. Mas isso contribui para que pensamentos e comportamentos sejam incentivados ou às vezes não sejam reconhecidos. Essa quantidade de mulheres que não conseguem identificar parceiros abusivos, na quantidade de violência doméstica que existe, na quantidade de homens que estão vendo esse tipo de conteúdo lá no BookTok e se achando maravilhoso, porque tem ciúmes excessivo, porque é um cara violento, porque não deixa a pessoa ter amigos do sexo oposto, porque, sabe? Então, assim, a gente tá abrindo portas com certas atitudes que são prejudiciais. E a gente, nesse tipo de tópico, a gente tem que levar algumas coisas a sério. Não dá pra gente só levar tudo na brincadeira, tudo na esportiva. Existem coisas que não dá pra ficar só nessa parte. A gente precisa levar a sério e a gente precisa avisar. Eu acredito que o meu papel como criadora de conteúdo literário é avisar, é trazer esse tipo de conteúdo. E é aí que entra, acredito eu, a minha maturidade. De ler sim esse tipo de conteúdo, mas de entender aonde estão as partes problemáticas e o que eu não quero que exista na minha vida, até de isso ser um aviso, né? Um exemplo de situações pelos quais eu não quero passar.
Então, esse vídeo, o grande propósito dele é ser também um aviso para vocês, uma forma de mostrar que esse tipo de conteúdo, às vezes, não é benéfico. E se você for menor de idade, não leia. Não leia. Porque, por mais que você se ache uma pessoa extremamente madura, o nosso cérebro, ele precisa desse tempo de amadurecimento para entender certas coisas. Acredito que seja isso, né? Esse impacto que a leitura tem na vida das pessoas e que o gênero Dark Romance tem também. Ele é um gênero muito famoso, como eu já comentei, e eu acho que esse tipo de discussão é super importante para que a gente possa estar atento às situações e ter maturidade suficiente também para entender certos pontos. Então, essa é a minha opinião. Eu não vou parar de ler Dark Romance. Eu gosto, é um conteúdo que me faz pensar muito sobre a psique humana. Eu gosto muito de assuntos psicológicos, então filmes com personagens problemáticos me atraem. Não porque eu acho aquele personagem extremamente sexy, maravilhoso e perfeito, mas sim porque eu gosto de entender até onde a mente humana vai. Inclusive, eu sou super fã de true crime também, e etc. Mas é mais por uma questão de entendimento de sociedade do que de fato de romantização de relacionamentos abusivos. Espero que vocês tenham entendido também a minha opinião. Quero saber o que vocês pensam sobre o assunto. Vocês gostam de Dark Romance? Não gostam? Por que não gostam? Acham problemático? Vamos abrir essa discussão aqui nos comentários. É bom a gente trazer também opiniões que às vezes a gente nunca teve a chance de pensar e abrir, expandir a nossa mente para ideias novas. Então a ideia não é ofender ninguém, por favor, sejam sempre respeitosos, e isso falta muito. Isso é algo que eu quero até colocar como parênteses. Falta muito respeito e empatia para as pessoas desse tipo de gênero. Elas vêm com 3 pedras na mão, porque infelizmente elas estão acostumadas a ser atacadas, né, pelo preconceito que gera esse tipo de gênero. Mas eu não acho que a gente combate esse tipo de situação de preconceito com 3 pedras na mão. A gente tem que ter respeito, a gente tem que ter argumentos. E principalmente argumentos que tenham base, tá? E isso aí é uma crítica minha. Pensamentos e argumentos que tenham fundamento. Deixo aí pra vocês, quero muito ler a opinião de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele vai ficar um pouco mais longo, mas eu acho que é um assunto que vale a pena, né, ter aí uns minutinhos a mais. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais, eu vou deixar aqui nas descrições. Se vocês forem comprar qualquer um dos livros que eu já indiquei, seja nesse vídeo ou em outros, não se esqueçam de usar o meu link da Amazon, isso me ajuda muito a crescer nas bookredes. E não se esqueça também de comentar, de curtir e de compartilhar com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!